Nós vamos continuar falando sobre visualização de uma única variável numérica, só que ao invés do histograma, nós vamos utilizar agora o boxplot, tá? E aí, antes de continuar, eu vou fazer uma breve edição do meu código para criar algumas subseções, mas eu não quero que elas se expandam e contraiam não, tá? Só vou criar só para organização aqui nossa mesmo. Então, nesse 1A, eu vou colocar aqui a única variável histograma. E aqui é a única variável numérica, né? Histograma. E eu vou abrir uma outra subseção aqui, vou chamar de 1B, única variável numérica também, só que eu vou colocar o boxplot, certo? Então, de novo, defino dados, primeira camada, ggplot, mapeamento estético, segunda camada, tá? Veja que o nosso histograma, os valores da nossa variável, né, elas estão distribuídas no eixo x, né, tanto é que os intervalos de cada classe são definidos aqui no eixo das abscissas. Mas para boxplot, em geral, a gente define o intervalo dos valores no eixo y. Então, no meu mapeamento estético, eu preciso definir isso, né? Então, minha renda vai estar representada no eixo y. Eu vou dar um mais. E veja que a geometria que nós vamos utilizar aqui agora é a geometria do boxplot, tá? Quando eu der Ctrl Enter, veja que ele vai gerar um único boxplot para a gente na tela de todos os valores dessa variável renda. Uma coisa que me incomoda um pouco em boxplot de uma única variável é que essa caixa do boxplot, né, ela se estende em largura por toda a visão da nossa tela. Isso por quê? Porque a largura dessa caixa ela tem um padrão pré-definido, está próximo ali de menos 4 até menos ponto 4 até próximo de ponto 4, tá? O que a gente pode fazer então para editar essa visualização? É expandir o que a gente enxerga de eixo X no nosso gráfico. Então, se a gente enxergar, sei lá, de menos 1 até 1, essa largura do boxplot ela vai diminuir em relação à área total do gráfico, certo? Porque é um valor pré-definido que é próximo de menos ponto 4 até ponto 4. Então, como é que a gente pode fazer essa edição de quanto de eixo X a gente vê no nosso gráfico? Por meio desse parâmetro xlim, tá? Que é limites de x. Então, eu vou definir que o limite vai de menos 1 até 1. Quando eu der Ctrl Enter aqui, veja que o boxplot se centralizou, né? Mais na nossa área de gráfico, e porque a nossa área de gráfico agora vai de menos 1 até 1 a visualização. Veja que esse eixo X não faz nenhum sentido para a gente, né? Mas o ggplot precisa entender onde que ele vai posicionar em relação ao eixo X essa caixa. E aí aqui, como ele entende que só tem um único valor, ele vai colocar exatamente posicionado, centralizado no zero, tá? Com um valor um pouco à esquerda e um valor um pouco à direita para a sua largura. Observe que a gente pode fazer a mesma coisa para o quanto que a gente consegue ver do eixo Y, né? Eu vou escrever xlim aqui. E aí, bom, meus valores vão próximo do zero ali até lá em cima 15.000. Eu vou colocar que o Y vai de 0 até 20.000, por exemplo, tá? Quando eu fizer isso aqui, veja que está sobrando para cima agora, né? Valor 20.000. Eu vou colocar até 10.000, certo? E veja que nossos dados superam os valores de 10.000, né? Quando eu der um Ctrl Enter, observe que ele vai plotar o gráfico, perdeu alguns pontos ali. Observem, né? Perderam alguns pontos. E aí ele vai aparecer uma mensagem de alerta para a gente no console, dizendo o quê? 23 linhas da sua base de dados foram removidas contendo valores não finitos, tá? Então, muito cuidado na hora de definir os limites desses eixos aqui, porque você pode estar eliminando valores que estão presentes nessa base de dados EM, ok? Eu vou deixar, então, só valores aqui para o eixo de definição de intervalos aqui, para o eixo X, tá? Eu vou adicionar, né, alguns laps aqui, no meu X eu não quero nada, e aí como eu não quero que apareça nada, eu coloco somente, né, os dois tracinhos. Na verdade, já não aparece nada aqui no meu eixo X, tá? Então, eu não preciso nem descrever. E aqui do lado, eu só quero escrever renda, tá? E aí é basicamente isso. Que mais aqui, pessoal? Bom, vamos fazer a conferência dos valores? Lembrando que, com o boxplot, né, na teoria, esse traço que corta aqui no meio é o nosso segundo quartil, né, ou mediana. Esse daqui de cima é o terceiro quartil e esse de baixo é o primeiro quartil. Então, vamos obter esses valores, né? Eu vou chamar aqui med de renda, tá? De mediana. Eu vou calcular median é m, peço a variável com o cifrão, né? Renda, e atribuir esse valor. Eu quero Q1, e aí eu vou escrever a função quantile, é m renda, qual quantil que eu quero, né? Qual percentil que eu quero é o 0,25,
vou fazer a mesma coisa para o terceiro quartil, só que agora o percentil aqui é 0,75. Então, quando eu pedir para imprimir esses valores, né, MED-R, Q1 e Q3, vejam que, né, a minha mediana está em 3.000, tá? Vejam que o gráfico está batendo aqui 5.000. Então, é exatamente isso, né? Ele vem aqui exatamente aqui no 3.000. Primeiro quartil, o valor é 2.141, logo aqui um pouco mais abaixo, tá? Terceiro quartil, 5.300 e alguma coisa, tá logo aqui acima dos 5.000, né? Ok pra gente também. E essa altura dos whiskers, né? Ela vai do whisker superior, tá? Vai do terceiro quartil até um determinado valor, né? Essa barrazinha de cima. E qual que é esse valor? É o menor valor entre duas opções, que é o valor máximo dos dados e o Q3 mais 1,5, o intervalo, né, a amplitude interquartílica, tá? O intervalo entre quartis. Então, vamos dar uma verificada? Eu vou chamar aqui IQR de Q3 menos Q1, tá? E aí eu vou pedir esse valor aqui, o máximo do valor de renda. Meu máximo valor é 14.049 e eu vou querer o Q3 mais 1.5 vezes o IQR, tá? O IQR. E veja que esse valor para mim é 10.000. Então, qual que é o menor desses dois? É o valor de 10.000. Então, a altura do whisker bate exatamente aqui nesse 10.282, tá? E aí, todos os pontos que estão acima, né, desse valor de 10.282 é o que a gente conhece como outliers, né, que são valores extremos da nossa amostra. E o whisker inferior, né? De novo, é uma regra parecida, e aí é o maior valor, não é o menor valor, é o maior valor entre o mínimo dos dados, tá? E o Q1 menos 1.5 vezes o IQR. Então, deixa eu pegar o menor valor dos dados aqui, dessa distribuição, e ele vai ser 327. E qual que é o Q1 menos 1.5, essa amplitude interquartil, tá? Esse IQR? Ele vai dar menos 2.742. Então, qual que é o maior entre 327 e menos 2.742? Óbvio que é o 327. Então, o valor em que ele vai aqui, né, vai do Q1 até esse valor de 327, batendo aqui. E aí, veja, como não tem valores menores do que esse, né, do que esse valor de Q1 menos 1.5 vezes IQR, eu não tenho outliers aqui de valores muito pequenos nessa distribuição, certo? Então veja que o boxplot é bem simples para a gente aí como que funciona o boxplot, como a gente pode conferir esses valores numa visualização, tá?